Oi, pessoal, o vídeo já vai começar, mas antes não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 3 a 6. Irmãos, estamos num contexto de tanta luta, tanta dificuldade, tanto questionamento, e alguns cristãos estão apavorados, não é, porque sentem que é a pressão do momento. Então, nós temos uma vida cristã sob pressão como algo que é real. Não podemos fugir disso. Não podemos nos omitir disto. E aí, nesse trecho, o apóstolo Paulo escreve: não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. A igreja pode assentar-se. Irmãos, tem algumas pessoas entregando a sua vida a Cristo Jesus aqui, na caminhada com alguns dos nossos crentes, no gabinete pastoral, na conversa, no relacionamento pessoal. E aí o incentivo realmente é crescermos na visão do evangelismo, não no sentido assim de um programa, mas vida. Ontem, antes da reunião com os jovens, eu passei pela reunião do Ministério de Recepção e Integração. E a minha alegria ao chegar ali e ver que a coordenadora estava justamente projetando uma palavra, desafiando o Ministério de Recepção e Integração a entrar na visão de evangelismo e discipulado, receber ali à frente as pessoas, mas já com o compromisso de orar por essas pessoas, de entrar em contato com essas pessoas e fazer link com outros ministérios e outras famílias. Já nos preparamos daqui a pouco para os trabalhos nas casas, para que as pessoas sejam evangelizadas e discipuladas. Os desafios para a igreja continuam, isso faz parte da vida, mas não é sempre tudo vento em popa, mar cor-de-rosa, o que mais? Céu de brigadeiro, todas aquelas expressões que a gente tem. O Senhor Jesus não nos escondeu isto. João capítulo 16, versículo 33, o Senhor Jesus fala sobre a sua vida, sobre a entrega, sacrifício, chama os seus discípulos, fala das dificuldades da vida, e ele diz nesse texto: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Parece uma contradição, quer dizer, eu estou dizendo isso para vocês sentirem paz, mas só que vai ter aflição. Mas o modelo sou eu. Olhem para mim, ele diz, porque tinha cruz, tinha humilhação, tudo para enfrentar, mas eu venci o mundo. A vitória de Cristo Jesus é que nos garante esse modo de olhar para o mundo sem ignorarmos as dificuldades, as decepções, as pressões. Um evangelho rarefeito, superficial, curto de base, pregando um Jesus que resolve todas as coisas e acenando com uma crença, uma conversão que vai fazer com que você não tenha mais problemas, porque se você tiver, você está em pecado, você não é filho de Deus, você não é convertido e outras coisas mais. A Roma ocupa o cenário da história, sempre nos chamando a atenção dos impérios, né? De grandes imperadores, alguns que marcaram a história com mão de ferro, um povo que vai se juntando ali, e no aspecto religioso caracterizava-se por uma mistura muito grande. Eles eram politeístas, pagãos, e isto fruto não somente da sua tradição religiosa romana, mas conforme ia conquistando povos, ia chamando, ia anexando, ia somando coisas ao seu modo de exercer a sua religiosidade. E muitos deuses, falsos deuses, e o falso deus que se destacava era Netuno. Então, o povo que acompanha aí os seriados, né, aquelas
baseado nessas mitologias, Netuno, visto por eles como um Deus poderoso. E é nessa cidade que chega o Evangelho. Na verdade, não se sabe precisar em que momento o Evangelho chegou em Roma. Lá no contexto de Atos, capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo, no momento em que os discípulos começam a falar em línguas e a evangelizar naquele momento, sob a liderança de Pedro, o versículo 10 cita os romanos, e então alguns creem que a conversão alcançou alguns neste momento ali, não é? Judeus que viviam em Roma, e aí então depois eles voltaram e começaram a desenvolver a sua fé, de modo que quando Paulo escreve, a igreja já estava correndo a história. A tradição romana tenta colocar Pedro como o primeiro papa lá em Roma, justamente por forçar a interpretação, mas nós não temos nenhuma base com relação a isso. Mas Paulo amava a igreja de Roma. E ele é o autor dessa carta, nós podemos identificar logo na dedicatória, Romanos capítulo 1, versículo 1, ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então ele vai compartilhar aquilo que o Espírito Santo inspira no seu coração, trabalhando na mentalidade de uma igreja que está colocada dentro de uma sociedade em decadência, porque tinha os seus valores, os seus princípios corrompidos, e essa igreja tinha o desafio de testemunhar o evangelho da salvação. Ele ditou, aí lá vem os estudos, né? Problema no olho, foi uma conveniência, mas o fato é que quem escreveu foi Tércio. Nós encontramos a informação lá no último capítulo, em Romanos 16, versículo 22, porque Tércio, então, está ouvindo o ditado de Paulo, de repente ele diz, bom, deixa eu deixar uma dica aqui, que quem escreveu foi eu, né? Ouvi Paulo, mas eu que escrevi, ele diz, eu, Tércio, que escrevi essa epístola, vos saúdo no Senhor. E essa carta foi escrita entre 55 e 56 depois de Cristo. Estava falando para os jovens antes, geralmente eu coloco uma margem a mais, porque há tanta diferença, né, entre os estudiosos, mas é entre 50 e 56, mais ou menos, o apóstolo Paulo estava em Corinto, e durante 3 meses que ele permaneceu ali, nós temos aí o contexto descrito em Atos, no capítulo 20, versículos 2 e 3, tratava-se já da conclusão da sua 3ª viagem missionária, e o pastor João Paulo ministrou ainda agora sobre a fidelidade, sobre o coração aberto. Paulo estava indo para Jerusalém para levar as ofertas que os crentes tinham levantado para socorrer os necessitados de Jerusalém. E então ele, inspirado pelo Espírito Santo, escreve esta carta, e o propósito do apóstolo Paulo é mostrar o glorioso Jesus. Porque a igreja era composta de judeus e gentios, não é? Os judeus que tinham, então, quem sabe, vindo lá de Pentecostes, começam um movimento ali, entendem que o evangelho é para todos, não só mais para os judeus, e aí, então, há uma mescla de judeus e gentios, e cada um deles trazia um ranço de religiões anteriores. Os judeus vinham na base do legalismo, das boas obras, e os pagãos, os gentios, vinham também com as suas religiões baseadas no sacrifício, nas boas obras, para merecer algumas coisas. E o apóstolo Paulo vai apresentar a justificação pela fé nessa carta. Fala de outras doutrinas, fala das doutrinas da salvação, mas a pegada mais forte do apóstolo Paulo é sobre a justificação baseada única e exclusivamente na graça do Senhor Jesus e instrumentalizada pelo Evangelho, a pregação do Evangelho. Paulo literalmente diz à igreja, olha, não vai funcionar se vocês não acreditarem que o Evangelho é o instrumento que pode salvar o ser humano. Veja aí Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, é considerado como um dos textos, como um dos versículos-chave para a carta aos Romanos. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Veja aí, primeiro do judeu e também do grego. Por quê? Ele está falando para a gente que já está misturada, não é? E ele diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E nós já temos estudado sobre isso e visto, por exemplo, o impacto que isso teve na vida de Martinho Lutero,
ao entender que a salvação não depende do esforço humano, da boa vontade do homem, daquilo que a mulher vai fazer de sacrifício. A justificação é pela fé, o justo vai viver pela fé. No entanto, outros consideram o texto de Romanos 8, 38 e 39 também como um versículo, como um texto-chave, versículo-chave, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Os romanos estavam um pouco confusos pelas coisas que tinham na sua mentalidade, não é? Tinham aprendido, por exemplo, aqueles que vinham do paganismo, a judiar da carne, a bater na matéria para buscar a purificação. Quando aprendem de apóstolo Paulo a respeito da salvação pela graça, e então eles começam a pensar, então se a gente pecar, mais graça vai cair sobre nós. É assim, então, podemos pecar bastante para mais graça, e o apóstolo Paulo vai dizer, de jeito nenhum. Então, é uma igreja que está aprendendo ainda, apesar do tempo, e o apóstolo Paulo, através da inspiração do Espírito Santo, vai mostrar que o cristianismo, esse cristianismo que a gente diz aqui, é o de Cristo, não é o de movimento humano, é aquele que vem para fazer diferença através do testemunho daqueles que se entregam a Cristo Jesus. E aí o choque. Por isso que os cristãos eram perseguidos pelos judeus, por isso que os cristãos eram perseguidos pelos gentios, e aqui no contexto por Roma, porque os princípios e valores vividos pelos seguidores, pelos discípulos de Jesus, eram chocantes diante do sistema. Talvez aqui você entenda por que o cristão é tão perseguido, porque a nossa fé cristã não se adequa ao sistema. O sistema é maligno, o sistema é humano, o sistema é baseado em princípios e valores do inferno, que procura exaltar a figura humana e tenta enfunhar goela abaixo uma estrutura que vai contra toda e qualquer natureza criada por Deus. Então, os romanos politeístas, vêm agora esses de Jesus, a quem Paulo prega, falando que existe um só Deus. É um choque muito grande. A necessidade de destruir esse tipo de mentalidade. Então, é por isso que nós vamos ver, periodicamente, os cristãos sendo perseguidos, sendo humilhados, sendo mortos, e algumas vezes em cenas muito violentas. A epístola do apóstolo Paulo aos romanos, ela trata de doutrina. Mas o que nos interessa hoje de manhã, chamando aqui para a nossa meditação, é que ela contém vários ensinamentos para colocar essas doutrinas em prática. A nossa luta sempre é esta, e a gente está lutando com isso. Conhecimento, doutrina vivida. Porque uma ortodoxia fria, gelada, não vai produzir vida. Uma coisa, um conhecimento profundo de responder na ponta da língua a respeito da doutrina, se não tiver a ação do Espírito Santo, não vai produzir frutos, e não vai produzir vidas. E a visão do apóstolo Paulo é mostrar esse Jesus maravilhoso, esse Deus encarnado, para que a igreja seja curada, restaurada nos seus relacionamentos, vivendo esses princípios e valores, para poder, então, viver isso diante do mundo. E eu me lembro, o pastor João Paulo já pregou sobre isso aqui também, a divisão na igreja. O apóstolo se preocupava muito com a divisão na igreja, porque, então, enfraquece a igreja no momento de enfrentar as lutas e os desafios da vida. Por isso, vamos ao nosso tema, a vida cristã sob pressão. Em primeiro lugar, a vida é cheia de contrastes reais. Olha comigo aí os versículos 3 e 4, porque o apóstolo Paulo aqui, ele faz uma relação, ele coloca aqui, é uma descrição de um processo, porque ele diz, olha, nós nos gloriamos, ele não é nenhum aqui masoquista, não é? Já vimos isso. O
O apóstolo Paulo se gloria no sentido de entender que a vida dele está sendo gasta, investida para glorificar a Deus em toda e qualquer situação. Ele diz, então, nós nos gloriamos nas próprias tribulações, lutas que são tanto de origem exterior como de origem interior. Sabe quando você está no avião e que vem aquele aviso? Não se levante agora e tal, vamos passar por uma turbulência. A irmã lá do Paraná, quando voou pela primeira vez, irmã Tetinha, quando chegou para mim, disse, pastor, nunca me lembrei tanto da palavra como nesse voo que eu fiz. Porque o homem falou, agora nós vamos passar por uma grande tribulação. E eu comecei a orar na hora, pastor. E a filha disse, mãe, é turbulência. Mas a ideia é a mesma. O avião vem voando e, de repente, os ventos, a pressão atmosférica vai produzir uma turbulência. Então, a tribulação é uma turbulência tanto de origem externa como interna. Mas veja como o apóstolo Paulo vê a tribulação. Ele não vê como algo do qual nós vamos fugir, porque faz parte da vida, faz parte da realidade. Como diz o pastor Jeremias, da 8ª IPB de Belo Horizonte, a vida é real. E a gente acrescenta, e não tem replay. Tem no vídeo que você vê, mas na vida não tem como mais voltar. A vida é real, a vida não tem replay. E então ele diz que esse processo de tribulação, que muitas vezes vem eivado aí de problemas espirituais, materiais, perseguição, ele está dizendo, nós vamos passar por isto, e esse tipo de coisa na nossa vida vai produzir o quê? A perseverança. A perseverança é aquele modo de olhar para o alvo e não se desviar desse alvo, continuar. Aconteça o que acontecer. Ele está dizendo as tribulações, as coisas que são reais na vida. E ele está falando com um povo que tinha perseguição de fora e às vezes a tensão em seu meio, no meio da igreja. E ele diz, isto vai produzir na visão daqueles que são fiéis a continuidade, porque não estar sozinho. Deus é quem está levando e guiando nesta caminhada. E o que é que a perseverança vai produzir então? Ele diz, a experiência. Sabe aquele negócio quando o crente está passando por uma luta e diz, eu já vi esse filme. Você não já usou essa expressão, ou já ouviu de alguém? É nesse sentido, a tribulação vem, mas eu não vou me desviar. O apóstolo Paulo está dizendo, crentes de Roma, não se desviem, perseverem na caminhada. Nós sabemos quem está conduzindo a nossa vida. E nessa caminhada, então, adquire-se experiência da vida. É aí que vem, muitas vezes, o espírito ensinável que entende que o perdão deve ser exercitado para resolver conflitos da vida. Experiência. E ele diz que a experiência, por sua vez, vai produzir a esperança. E nós já meditamos sobre isso, porque para o mundo, a esperança é a última que morre. Mas Paulo está nos mostrando aqui, nos levando a uma visão da esperança, mostrando que a esperança do cristão não é a última e nem morre, porque ela é o próprio Cristo Jesus. Então, não muito tempo antes de Paulo escrever essa epístola, os judeus tinham sido expulsos por Roma. Já foi citado também pelo pastor João Paulo aqui, o imperador Cláudio, que foi pai de Nero, né, havia expulsado, eles estavam voltando, nesse contexto lá de Atos, capítulo 18, versículo 2, e eles voltam para Roma e já encontram gentios, mais gentios que tinham ficado na igreja, e a tensão entre eles ali é uma tensão que provoca esse tipo de preocupação. Havia necessidade de crentes maduros com essa visão, para que a igreja, então, não se desfizesse, não se dividisse, não se enfraquecesse. Então, este evangelho promovia, na verdade, esta unidade da igreja ao ensinar doutrinas e chamar essas doutrinas para a vida prática, sem esconder as lutas, as dificuldades e os desafios da vida. Tribulações produzem perseverança.
Perseverança produz experiência. Experiência produz esperança. Essa esperança plantada no coração, e a gente vê daqui a pouco, é que faz toda a diferença. Porque nós não estamos correndo pelo mundo, a Igreja de Cristo Jesus, desde a sua fundação, não corre pelo mundo sem rumo, jogado por Deus ao bel prazer da história. Nós temos o Deus que conduz a história e nos permite passar por estes caminhos para o nosso amadurecimento. Por isso que a palavra, por isso que Jesus, o texto que eu usei no início, Jesus não esconde, o discipulado, ele é compromisso com a fidelidade num caminho em que muitas vezes será espinhoso. O apóstolo Paulo também não esconde essa realidade. Há um texto aí em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, e que ele escreve: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Então, a preocupação do apóstolo Paulo era que alguns crentes, nessa tensão da vida, essa vida cristã vivendo sob pressão, capitulassem, como alguns o fizeram. Abriram mão da fé em Cristo Jesus por causa das ameaças, das perseguições. A história mudou. Agora há um outro imperador. Mais perseguições estão vindo aí. É o sistema que está sendo imposto. E nós temos gente louca que às vezes assume o poder. Cláudio era malucão, Nero muito mais. Qual foi a estratégia de Nero depois dessa carta? Aqui nós estamos no contexto ainda de Cláudio. Mas o apóstolo Paulo está preparando esta igreja para o quê? Alguns anos depois. Olha que coisa mais estranha, né? É uma estratégia nunca pensada. Talvez tenha sido a única na história. Nero, o louco, põe fogo em Roma, infiltra os seus agentes, incendeia a cidade e põe culpa nos cristãos. Este é o sistema, essa é a estratégia. E o que é que o apóstolo Paulo já tinha trabalhado no coração daquela igreja? Vamos passar por isto, vamos crescer na nossa maturidade, muitos de nós irão morrer, mas a morte para nós é a garantia da salvação em Cristo Jesus, porque Deus não desampara a sua igreja, Deus não deixará que a sua igreja seja destruída, Deus não deixará com que os verdadeiros crentes que creem no Senhor Jesus, estão sob a ação do Espírito Santo, vivam angustiados e depressivos em função da realidade da vida. Irmãos, Ele preparou a igreja para essas perseguições. Então, a vida cristã sob pressão não pode ignorar de que a nossa vida é cheia de contrastes reais. Tem um texto que não está aí na projeção, que eu não passei para vocês aí, mas se quiser acrescentar, ou quem está anotando, que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículos 24 em diante. Paulo não está se exibindo aqui. Não é uma palavra de demagogia. Paulo está falando, olha, gente, acontece assim, homem de oração, pregador da palavra, é ele quem está escrevendo aos romanos, esse outro texto que eu vou citar é aos coríntios, mas ele dá um relatório aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, veja aí a partir do versículo 24. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar, em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos de fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu também não fique indignado? Se tem de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não minto. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram
por uma janela da muralha, e assim me livrei das mãos deles. Irmãos, ele diz, eu me glorio em tudo isso, sabe por quê? Porque isso vai me manter no caminho da perseverança, não abro mão de Jesus. Essa é a orientação aos crentes romanos. A pressão virá, a história mudará, muitas coisas vão acontecer. Eu passei por essas coisas, ele está dizendo. Sob a visão de alguns pregadores desse evangelho falso de hoje em dia, Paulo seria um falido, Paulo seria alguém totalmente em pecado, destruído e não salvo. Ele disse, eu me glorio em tudo isso, porque a minha perseverança está em Cristo Jesus. E essa perseverança vai produzir a experiência de saber que quando eu estou pregando o Evangelho, quando eu estou vivendo os princípios do meu Salvador, aquele a quem um dia eu persegui, eu posso passar por essas coisas. Eu creio que está certo quem disse uma vez que quando Paulo chegava numa cidade, ele já ia olhar a cadeia para ver como é que era, onde é que ele ia passar. Certamente iria parar ali, porque ele não deixaria de fazer a vontade de Deus. A vida cristã, sob pressão, é a vida que não ignora os contrastes que são reais. Em segundo lugar, a vida cristã, sob pressão, é aquela visão que é dada a respeito da vida que enfrenta a morte com esperança. Veja os versículos 5 e 6 agora. Porque nós encerramos ali o versículo, o texto anterior, ele desembocando na esperança. Mas ele não para, porque ele vai dizer que a esperança não confunde. Sabe por quê? Porque ela é gerada pelo amor de Deus na ação do Espírito Santo que é dada ao homem e à mulher. Então não é uma coisa desenvolvida através da tradição ou através do status da pessoa. Está sendo igualada na igreja. Gentios e judeus vinham de religiões diferentes, mas que tinham diferentes posições. Haviam superiores e inferiores, e aqui este evangelho diz, tudo igual. Éramos iguais debaixo da linha do pecado, fomos alcançados pela graça, agora nós somos iguais debaixo da linha da graça, e aí, então aquilo que nós esperamos não vai nos confundir, porque nesse contexto muitos falsos cristos se levantavam, e muitos falsos mestres se levantavam, tentando confundir a respeito da vida cristã. E o apóstolo Paulo diz, essa esperança plantada em nós, vem do amor de Deus, é temperada pela ação do Espírito Santo, não pode nos confundir. Saberemos quem é Jesus. Aquele que está pronto nesta caminhada de perseverança, entende realmente que nada que o ser humano faça pode salvá-lo ou fazê-lo merecer a salvação. Por isso que no versículo 6 ele diz que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores, ímpios. Os romanos eram inimigos da cruz. Quando o evangelho chega ali, encontra uma sociedade, encontra homens e mulheres numa sociedade totalmente podre, embora rica, mas espiritualmente vazia. E aí então ele vai pregar e dizer, olha, Jesus Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, totalmente perdidos. A esperança é renovada a cada dia, ele implanta isso na mentalidade da igreja, porque é Jesus Cristo que produz no coração desses crentes romanos a certeza de que, se morressem fisicamente, tinham a ressurreição garantida. Mas ele está se referindo aqui àquela morte cada vez mais para o pecado. É o morrer para o pecado, no caminho da santificação, para que pudessem crer realmente naquilo que a palavra de Deus garante através do sacrifício de Cristo Jesus. Morrer aqui, nesse sentido, significa experimentar a graça de Deus de forma tão maravilhosa, porque é através disso que Jesus Cristo é reproduzido no coração do crente. Não mais uma religião. Não é religião, e aqui está a nossa luta nos dias de hoje, porque tem alguns que ainda servem a religião. Se não for a religião, não vão servir. Esses crentes estão sendo
esses crentes foram tirados desse tipo de visão. E agora eles têm o desafio de verem reproduzidos nele a imagem de Cristo através do processo da santificação. E aí a orientação que nós damos aí é que você estude as perguntas 33 a 35 do breve catecismo, que vai falar sobre a santificação. Irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos romanos que essa vida que está sob pressão e que eles estão vivendo e que viveriam ainda, enfrentaria a morte com esperança. Então são vários os relatos de pessoas que morreram sendo executadas louvando a Deus, confirmando a sua fé em Cristo Jesus, a esperança firme de que a vida não terminava ali com a morte física. Irmãos, como é que nós podemos viver isso nos nossos dias? Você vai sair do Brasil? Você está com medo do que pode acontecer com a igreja? O nosso desafio, os cultos de oração, os pastores têm reiterado, joelho no chão e vamos clamar. Um povo que colocou a sua esperança na intervenção humana deve entender que deve clamar pela intervenção divina. Este é o Deus da história. É aquele que intervém não por causa do homem, mas por causa dos seus propósitos, por causa da sua misericórdia. A igreja deve clamar porque a igreja está fadada, chamada, destinada a viver uma vida sob pressão. A vida do evangélico não é para amadores, não é para fracos. A vida do evangelho nos transforma em cristãos, e a palavra cristão no grego, na verdade, embora pareça um aumentativo no nosso português, lá no original significa cristinho, é o pequeno Cristo. E de início foi um título dado pejorativo, são os seguidores daquele que lá disseram que morreu na cruz, e aí então tem avançado pela história. Esta igreja que tem vencido sistemas e governos e perseguição, esta Bíblia que tem sido queimada, rasgada, desvirtuada, continua sendo a palavra de Deus e vai avançar assim até a volta de Cristo Jesus. Então, como é que nós podemos aplicar na nossa vida nos dias de hoje, entendendo que nós vivemos muitas vezes sob pressão? Em primeiro lugar, acredite nisso, Deus capacita você para cada momento. Eu coloquei aí para cada dificuldade, mas se você puder mudar, o pessoal mudar aí, porque eu vou mudar no meu esboço, depois eu estava estudando novamente. Então, vamos tirar essa dificuldade e pode pôr aí cada lance. Deus capacita você para cada momento, para cada lance do dia a dia, porque tem vezes, gente, que está tudo bem. E aí acontece o quê? Não tem tempo de igreja, não. Está tudo bem, sabe? Eu preciso desfrutar da vida, eu preciso viver intensamente. O apóstolo Paulo diz, olha, eu sei viver tanto quando está bem, quanto está mal. Tanto na abastança, quanto na escassez. Tanto na exaltação, quanto na humilhação. Porque essa variação de vida vai ter sempre a presença de Deus capacitando aquele que realmente foi chamado pelo Espírito Santo e entregou a sua vida a Cristo Jesus. A sua vida pertence ao Senhor Jesus. Então, creia, Ele capacita você a passar por todo e qualquer momento da vida, não importam as circunstâncias. Se amanhã começar uma perseguição declarada contra a igreja, Deus não vai nos abandonar. Talvez alguns até morram por causa do evangelho, mas para cada gota de sangue, como tem sempre acontecido, não somente no passado, hoje, em alguns lugares onde o evangelho é perseguido, para cada gota de sangue de alguém que é executado porque ama Cristo Jesus, nasce um novo convertido. E às vezes o testemunho que vem de alguns desses campos é que os próprios perseguidores são alcançados pela conversão por causa do testemunho daqueles que não abrem mão da sua fé. Sabe por quê?
Essa coisa aqui, esse corpo nosso é limitado. Depois do pecado, Deus criou tão perfeito, mas depois do pecado, ele ficou fraco, ele é suscetível a doenças e outras coisas mais. Mas nós temos dentro de nós Cristo Jesus. Temos dentro de nós o reino de Deus, com todos os seus princípios e valores. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo escreveu: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vaso de barro, mas que tem um tesouro de valor incalculável, que é Cristo Jesus. Em segundo lugar, entendendo que a nossa vida cristã não pode fugir da realidade e da pressão. Alimente-se da graça de Deus, que dá equilíbrio a você o tempo todo. É pela graça. Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada. E Ele nos oferece os meios de graça. Ele nos dá a sua palavra. Ele nos dá o instrumento da oração. Nos dá essa vida de comunhão. Nos dá a iluminação do Espírito Santo para meditarmos na palavra. Nos dá o grande desafio da oração particular. São os meios que alimentam a graça da salvação em nós e nos fortalece o tempo todo. E algumas vezes, irmãos, a igreja vai orar pedindo algumas coisas para Deus, mas não vai receber, porque Deus tem os seus propósitos. Mas nós seremos alimentados pela graça. Nós seremos fortalecidos pela graça. Veja aí o último texto que eu vou citar, 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. Você vai lembrar do contexto. O apóstolo Paulo tem um espinho na carne. Não sabemos qual é. Tem tanto de gente que escreve um monte de coisa, na verdade, gente, ninguém sabe. Há interpretações. E eu creio que é assim porque o espinho da carne, em Paulo, pode ser o meu espinho, pode ser o seu espinho. É a nossa luta, é uma luta. Homem de oração, que curou pessoas, que libertou de endemoniados, ora por si mesmo 3 vezes. Ele quer a solução, ele quer ser livre desse espinho na carne, mas há um objetivo de Deus, que Paulo não crescesse na soberba. Então nós não sabemos muito bem o que é isto, mas havia um propósito de Deus. E qual foi a resposta de oração? Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Inverta esta coisa perigosa que está na sua cabeça, quem sabe, porque eu sei que está na cabeça de alguns. Está tudo perdido. Agora não tem mais solução. Não tem para onde correr. Isso pode acontecer dentro de casa, no relacionamento conjugal. Meu cônjuge não tem mais jeito. Isso pode acontecer na família com relação a um filho, uma filha, não tem mais jeito. Isso pode acontecer no seu relacionamento, no seu trabalho, não tem mais jeito. Isso pode acontecer como nação, como país. Não tem mais jeito, não tem mais caminho. A igreja se levanta, desfrutando da confiança que tem em Deus, sabendo que Deus não vai abandoná-la, que ela é alimentada pela graça do Senhor. E é a igreja que não se omite. Estamos passando por um período triste. Irmãos nossos têm sido presos, têm sido torturados. A justiça no país não é mais justiça. A verdade foi transformada em mentira. Tudo é cenário atual, moderno. Não há como omitir. O que é que você vai fazer? Naquilo que for da sua competência, sem se tornar criminoso, faça como cidadão. Mas antes disto, joelho no chão, boca no pó, porque é assim que nós estamos intercedendo pela igreja. A igreja tem agora a oportunidade de testemunhar quem é Deus, orando pelos inimigos, amando os que perseguem, fazendo o seu papel de exalar o bom perfume de Cristo, temperando a história como sal, e iluminando esse caminho de trevas através da luz do Evangelho, que vai brilhar através das boas obras para glorificar a Deus que está nos céus.
Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.